Pronto, coloquei para gravar para não esquecer. Eu vou começar um outro assunto novo hoje, deixar para corrigir aqueles exercícios depois, Ah, porque eu tive problema, menina. Eu vim para cá sexta-feira, correndo, minha sogra não está muito bem, e eu vou ficar um tempinho aqui, desde a sexta eu estou aqui, eu vou ficar aqui talvez até semana que vem ainda. tá. E aí eu fiquei incomunicável, porque aqui tive que arrumar a internet, tive que. Aí eu esqueci uma webcam lá em casa, eu tive que comprar uma webcam aqui, tive que comprar umas coisinhas aqui, de algumas coisas que eu saí tão correndo que eu acabei. Eu pedi para entrar no. Eu vou sair aqui. Tá, eu aceitei aqui. Alô, tá me vendo? Alô, alô? Aí. Entrou, né? Ah, tá. Entrou. Ah, tá. A imagem melhorou aí. Então, aí eu tive que, na correria, acabei esquecendo o webcam, algumas coisinhas lá, eu tive que comprar por aqui, montar de novo tudo aqui, e aí eu fiquei incomunicável esses dias aí, me perdoa. Aí depois a gente remarca, deixa eu chegar Tá em bom, casa, tudo, aí a gente remarca aquela aula lá, tá? tá bom. E aí é bom a gente ver não sei quando você vai entrar de férias, e a Thalita também, a gente remarca talvez mais cedo. Você está me ouvindo bem aí? Porque eu estou com o microfone da câmera, não estou com o meu microfone aqui que eu não trouxe. Está me Eu ouvindo tô bem? ouvindo. Tô. Tá. Imagem, tá tudo ok? Tá. Tá bom. Então vamos lá, já está gravando. Agora eu vou pegar aqui, nós vamos começar a falar, ó, eu enviei aí para vocês, é o período composto por coordenação e subordinação. O que é isso? É o que nós vamos determinar aquilo que é o que é período, o que é período simples, o que é período composto. É o nosso próximo assunto, né, desde quando nós entramos em análise sintática. Nós entramos em análise sintática, nós vemos sujeito, tipos de sujeito, predicado, tipos de predicado. Certo? Foi isso, né? Uhum. Aí passei os exercícios para vocês fazerem, aí faltava a gente então corrigir aqueles exercícios. E até aquele arquivo nem está aqui no meu Ah, notebook, tá. ele está no meu computador lá em casa. Uhum. Aí o que eu fiz? Como eu tinha que montar esta aula aqui para dar a próxima, aí eu montei aqui no notebook, está à disposição aqui, e depois eu transfiro esse arquivo lá para o meu computador e boa. Mas depois a gente corrige. Então, nós vamos começar a falar sobre o que é um período. Primeiro, a definição de período. Então, na verdade, nós temos o que a gente chama de frase, o que a gente chama de oração e o que a gente chama de período. Se não me falha a memória, nós falamos isso logo no início da, da função sintática, né, da análise sintática. Mas isso a gente tem que sempre repetir. Primeiro, conceito de frase. Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo e que não precisa de verbo. Caneta é uma frase. Óculos é uma frase. Computador é uma frase. Celular é uma frase. Bonito é uma frase. Cachorro é uma frase. Mesa é uma frase. Então, tudo isso, percebe que ele traz sentido, né? O significado dessa palavra. Isso a gente chama de frase nominal. Por quê? Porque todas essas palavras que eu citei são nomes, são substantivos, só um adjetivo que eu falei, que foi a palavra bonito. O resto, tudo frase. Tudo substantivo. Então, é o que a gente chama de frase nominal. Então, quando a gente fala de frase nominal, também existe a frase verbal.
A frase verbal também é um enunciado linguístico de sentido completo e ela precisa de pelo menos um verbo. Então, ó, caneta. Aí eu vou colocar um verbo agora. A caneta quebrou. Quebrou é verbo, então eu tenho uma frase verbal. Celular. Celular caiu da mesa. Caiu é verbo, então eu tenho uma frase verbal. Aí, quando a gente tem a frase verbal, nós já temos o que chamamos de oração. Então, qual é a definição de oração? Oração é o enunciado linguístico de sentido completo ou não, e que precisa de um verbo ou de uma locução verbal. Quando eu digo, o celular caiu da mesa, isso quer dizer que o verbo cair é um verbo que eu tenho aí, e eu tenho uma frase verbal, tenho uma oração. Toda oração, a gente constitui um período. Então, o período ele começa no início da frase com a letra maiúscula e vai até o ponto daquela palavra. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, os candidatos, bem aqui, ó, os candidatos estudaram muito. Ó, separei aqui em vermelhinho aqui, ó, destaquei. Os, letra maiúscula, começou a frase, verbo estudar, terminou em muito. Olha o ponto aqui, ó. Isso daqui é o que a gente chama de período simples. Este período simples, primeiro, o que é um período, então? O período é tudo aquilo que gira em torno de uma oração. Então, ó, a oração começou em os. Candidatos estudaram muito. Terminou no muito. Ponto. Então, eu tenho um período aí. Nós vamos classificar isso como período simples, porque nós temos apenas uma oração. Então, uma oração, o período é simples. Duas orações para frente, o período já é composto. Tá? Então, vamos ver aqui a definição. Ó. Antes de classificar as orações coordenadas e subordinadas, é preciso fixar um conceito-chave. Toda oração, deixa eu deixar grifadinho isso aqui, ó. Toda oração se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Conte os verbos e você saberá quantas orações há no período. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Oração simples, oração absoluta, período simples. Se eu tenho duas orações, dois verbos, eu tenho duas orações. Agora o período passa a ser composto. Composto por quantas orações? Duas. Se eu tenho três orações, eu tenho um período composto. Por quantas orações? Três. Se eu tenho 7 orações, eu tenho um período composto. Por quantas orações? Por 7 orações. Se eu tenho 10 orações, eu tenho um período composto. Por quantas orações? Por 10. Se eu tenho 1000 orações, eu tenho um período composto. Por quantas orações? Por 1000 orações. Entendeu? Então, quando fala assim, período simples, quando nós temos apenas uma oração, ou seja, um verbo. A partir de 2 verbos para frente, vai se chamar período composto. Então, ó, o período simples é aquele formado por uma única oração, chamada de oração absoluta. Há apenas um verbo ou uma locução verbal. Aí vimos aqui o exemplo, né? Ó, os candidatos estudaram muito. Neste caso, o que aconteceu aqui? Nós tivemos um período simples. Agora, o período composto é aquele que é formado por 2 ou mais orações, ou seja, tem que haver 2 ou mais verbos. Aí, os candidatos estudaram muito, olha o verbo estudar, porque desejavam a aprovação.
Perceba que eu tenho aqui o primeiro verbo e o meu segundo verbo. Agora, como que eu vou separar essas duas orações? Eu vou separar essas duas orações por meio de um conectivo. Nós estudamos isso lá em conjunções, antes de entrarmos em análise sintática. Então, nós chegamos aí nesse conectivo. Então, o conectivo, que é uma conjunção ou uma preposição, enfim. Mas a conjunção, a função dela é ligar orações. Esse porquê está ligando a primeira oração, os candidatos estudaram muito, com a segunda oração, porque desejavam aprovação. Então, os candidatos estudaram muito. Oração 1. Porque desejavam aprovação? Oração 2. Então, meu período aí, pode ver que começou em os, foi até a aprovação aqui, ó, o ponto final aqui. 2 orações, então meu período está composto. Então, eu tenho 2 verbos, tenho 2 orações. Período composto. Agora, quando se fala em período composto, nós temos que entender qual é o conceito dele, né? O período composto se organiza por coordenação ou subordinação. Aí que vai entrar a palavra coordenação e subordinação. Então, ele se organiza por coordenação. Qual é a diferença de coordenação para subordinação? A coordenação, as orações, elas são independentes uma da outra. Já as subordinadas, elas são dependentes uma da outra. Tá? Ou por ambos os processos, ou seja, quando eu tenho a coordenação e a subordinação tudo junto, é o que a gente chama de período misto. Vamos, então, pegar aí exemplo de cada um, né? Mas antes disso, eu coloquei aqui, né, nesse material, dicas de banca. Por quê? Porque este assunto que estamos vendo é um dos assuntos que mais caem nas provas de concursos públicos. Então, o verbo sempre vai ser a chave. Lembre-se, você e a Thalita, de que todas as vezes que vamos fazer uma análise gramatical, tá? Nós sempre devemos começar pelo verbo. Vamos identificar quem é o verbo, a partir dele a gente faz o que a gente quer nas orações. A gente identifica o sujeito, o tipo de sujeito, o predicado, o tipo de predicado, tudo isso nas aulas anteriores a essa aqui, certo? Então, vocês vão perceber que um assunto vai puxar o outro. Então, quando fala em período de sintaxe, que é a análise sintática, então ele começa lá dando definição de frase, oração e período, aí já fala os tipos de sujeito, os tipos de predicado, aí já entra aqui. E assim sucessivamente. Então, as bancas adoram períodos com locuções verbais. Retomando rapidamente, mas eu não lembro o que é locução verbal. Então tá aqui, ó. Locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo no principal. Por exemplo, tinha estudado e vai conseguir. Tinha estudado e vai conseguir, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos o tinha, que é um verbo auxiliar, e estudado, que é o verbo principal. A mesma coisa aqui. Vai é o verbo auxiliar e conseguir é o verbo principal. Então, nesses casos, é o que a gente chama de locução verbal. Então, a locução verbal, olha a definição dele, ó. É o único núcleo verbal, portanto, uma só oração. Muita gente confunde, acha que o fato de ter uma locução verbal, na verdade, na locução verbal, a gente vê 2 verbos. Mas esses 2 verbos, eles têm valor de um só. Quando eu falo assim, ó, eu tinha estudado língua portuguesa. A tradução disso é,
eu estudara língua portuguesa. Percebe que o tinha estudado, ele tem o mesmo sentido de estudara. Quando eu falo assim, ele vai conseguir passar no concurso. Então, ele vai conseguir. É a mesma coisa de ele conseguirá o concurso. Conseguirá. Sempre a gente pega o principal e joga no tempo que é correto. Porque quando eu falo vai conseguir, o aspecto desse verbo é de futuro. Né? Ele traz um aspecto de futuro. Quando eu falo vai conseguir, quer dizer, ele ainda não tentou, ele ainda não conseguiu, ainda ele vai, futuro. Agora, eu tinha estudado, é uma ideia bem antiga, é pretérito mais que perfeito. Então, muita gente acaba confundindo isso, então por isso que vale esse destaque. Locução verbal, único núcleo verbal, portanto, uma só oração. Não conte cada auxiliar como um verbo separado. Vou destacar isso aqui também, que é importante. Ó. Olha lá. Não conte separado. Os dois é um só. Eu tinha estudado, eu estudara. Ele vai conseguir, ele conseguirá. Entendeu até aqui? Então, entendi. Agora, quando a gente fala de período composto por coordenação, uma vez que foi falado que ele tem, sintaticamente, ele é independente, isso quer dizer que nenhuma exerce função sintática dentro da outra, tá? Elas apenas se somam, são ligadas aí por sentidos e por conjunções coordenativas. Então, e elas vão se dividir em orações assindéticas e orações sindéticas. Primeiro, vamos entender o que é uma oração coordenada. Uma oração coordenada é assim. Eu vou pegar uma frase qualquer, vou escrever assim, ó. Joana estudou língua portuguesa. Ponto. Quem é o verbo aqui? O verbo aqui é estudou. Olha o ponto aqui, ó. Então, ó, eu tenho um período simples ou período composto aqui? Simples. Período simples. Essa oração me traz sentido completo? Sim. Sim. Então, essa oração ela é coordenada. É uma oração absoluta, um período simples, uma oração coordenada. Agora, se eu pegar uma outra frase qualquer e colocar assim, ó, não, vou colocar em azul, não passou no concurso. O verbo aqui é passou, começou aqui no N, foi até no concurso. Eu tenho outro período simples, eu tenho outra oração independente, porque quando eu falo não passou no concurso, de forma separada, como você está vendo, ela não possui nenhuma relação sintática com a anterior. Elas estão isoladas uma da outra, tem um ponto no meio ali. Então, uma coisa é, ó, Joana estudou língua portuguesa. Outra coisa é, não passou no concurso. Certo? Só que aí, eu quero juntar agora esses dois períodos. Eu tenho duas orações coordenadas, separadas. Agora eu vou juntar as duas. Para eu juntar as duas, para eu ligar essas duas orações, eu vou precisar agora de uma conjunção. Aí é onde entra a conjunção coordenativa e não a subordinativa. Por quê? Porque estamos tratando de duas orações independentes que são coordenadas entre si. Então, o que cabe aqui uma conjunção sempre será coordenada. Não faz sentido eu colocar uma conjunção subordinada aí. Se eu faço isso em um texto, eu entro na coesão textual de forma errada, tá? Então, eu vou juntar essas duas e vou escrever assim, ó. Joana estudou Benjamin. língua portuguesa, vírgula.
mas não passou no concurso. Não passou no concurso. O que aconteceu aqui agora? Aconteceu que nós colocamos um conectivo aqui. Este conectivo é o que está ligando a minha oração 1 com a minha oração 2. Agora, o meu período simples, ele se juntou, né, um com o outro. Agora eu passo a ter um período composto. Composto por quantas orações? 2. 2. Muito bem. Mas o fato de elas se separarem, manterem sentido sozinhas, e quando eu junto as duas, eu coloco um conectivo coordenativo, então esse período é composto por coordenação. Entendeu? Por coordenação. Então, na primeira oração, nós vamos classificar como oração coordenada assindética. A segunda oração, nós vamos colocar e classificar como oração coordenada sindética. Agora vamos entender o que é isso aqui, ó. O que significa assindética e o que significa sindética? Assindética significa, ó, assindética vem isso aqui, ó. Sindética significa conjunção. Este prefixo a significa não. Ele é um prefixo de negação. Então, são coordenadas não conjunção. Ou seja, as orações coordenadas assindéticas não possuem conjunção. Ok? Então, quando eu falo Joana estudou língua portuguesa, repare que Joana é um substantivo, estudou é um verbo, língua portuguesa é um substantivo. Então, repare que, nesse caso, ela é assindética. A segunda é sindética por quê? Porque se sindética significa conjunção, olha ela aqui, ó. Sindética é igual conjunção. E qual é a conjunção aqui? É esse mas aqui, ó, você está vendo. Ó. Esse mas é uma conjunção. Então, por isso que ela é classificada como coordenada sindética. Aí depois nós vamos ver as classificações de cada uma. Que tipo de sindética ela é? Pergunta que não quer calar. Tudo bem até aqui? Uhum. Ok. Então, vamos retomar rapidamente. Ó. Coordenadas assindéticas não são introduzidas por conjunção. Conjunção do grego a é igual sem, síndeton, ou seja, conjunção, em geral aparecem separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Cheguei, vi, venci. O que nós temos aqui? Nós temos 3 verbos. Nós temos o verbo chegar, temos o verbo ver, temos o verbo vencer. E elas estão separadas por essas vírgulas aqui, ó. Quando eu falo cheguei, ela me traz um sentido pleno, completo. Quando eu falo vi, me traz um sentido completo. Quando eu falo venci, traz um sentido completo. E elas são independentes uma da outra aí. Mesmo estando em vírgula, aí ela foi formada um período composto. Composto por quantas orações? Por 3 orações. Por quê, Marcelo? Porque cada verbo constitui uma oração. E por que são chamadas de assindéticas? Porque entre elas não possui conjunção. Isso é uma oração coordenada assindética. Ao passo que as sindéticas, então, elas já são introduzidas por conjunção coordenativa, classificam como valor semântico,
Então, essa palavrinha valor semântico é uma palavrinha que vai ficar no nosso vocabulário, tem que ficar no nosso vocabulário de concurseiros, tá? De estudantes, da conjunção. E elas são divididas em 5 tipos. Aí nós precisamos memorizar esse quadro para a gente ver, então, que tipo de conjunção ela pertence aqui, ó. Então, nós temos aditiva, que é a primeira. Depois temos adversativa. Depois temos alternativa, conclusiva e explicativa. Vamos ver uma por uma. Quando nós falamos em aditiva, qual é o valor? Ideia que exprime é a mesma coisa que valor semântico. Mesma coisa que valor semântico. Quando fala principais conectivos, são as principais conjunções que esse tipo de conjunção traz. Então, o valor semântico dela é de somar as ideias, é de adicionar. Adicionar e somar são palavras sinônimas. Quais são esses principais conectivos? Olha aqui eles, ó. E, nem, esse nem tem valor de negação, significa não. Aí tem essa correlação, ó. Mas também, como também, bem como. Isso aqui é junto, não é, é assim, junto que eu falo assim, eu escrevo assim, dessa forma. Por quê? Porque esse mas, sozinho, ele é de baixo. Olha ele aqui sozinho, ó. É outra coisa que as pessoas muitas vezes não prestam atenção e erram na hora de analisar uma oração. As adversativas, o valor semântico delas é de oposição, é de contraste, é de ressalva. As principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e senão, junto aí. Tá? Alternativa traz aí um valor semântico de alternância, tá? De exclusão, de escolha. É o ou, o ora, quer, seja. Nós vamos ver uma por uma depois. Conclusiva exprime ideia de conclusão, de consequência lógica. É o logo, portanto, pois, depois do verbo, por isso, assim, então. Então, eu posso utilizar qualquer um desses quando eu for finalizar uma oração, uma ideia de conclusão. Explicativa, o sentido dela é de explicar, de justificar, de trazer algum motivo. Eu vou usar o pois, só que antes do verbo. Eu vou usar o porquê junto sem acento, o que, o porquanto. Agora vamos ver os exemplos de cada uma delas para a gente entender aqui, ó. Estudou bastante, mas não passou. Primeira coisa, então, que nós temos que fazer é identificar o verbo. Então, o verbo está aqui, ó. Estudou bastante, mas não passou. Identifiquei o verbo. Agora, eu preciso identificar. Eu já sei que tem 2 orações. Então, eu já sei que meu período é composto. Agora, eu preciso, embora nós estamos vendo a coordenação, eu estou levando o pensamento lá para frente. Imagine que eu já estudei tudo isso e eu bati o olho na oração. Eu preciso saber qual tipo de período composto que eu estou vendo. Se é por coordenação ou se é por subordinação. Então, eu preciso pensar. Por coordenação, elas são independentes. Logo, tenho que usar uma conjunção coordenativa. A subordinada, uma vai precisar da outra, porque uma sozinha não traz sentido. E a conjunção vai ser o quê? Subordinativa. Então, identifiquei os 2 verbos. Aí eu vou identificar aí o conectivo. O conectivo é o mas. Aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou separar aqui, ó. Porque o conectivo sempre vai estar aqui, ó, pertencendo a outra. Quando eu falo estudou bastante, eu vou perguntar para mim, ele me traz um sentido completo? Ah, estudou bastante. Traz, por quê? Porque quem é o sujeito dessa frase? O sujeito dessa frase está oculto. Ele estudou bastante. Certo? Então, ele estudou bastante. Então, quem é ele? Ele, o sujeito que está oculto aí na frase.
Eu falo para você, ó, ele estudou bastante. Você entendeu o que eu quis dizer. Vamos agora observar a segunda. Não passou. Não é necessariamente aquele que não estudou bastante. Aquele que estudou bastante. Alguma outra pessoa. Ah, então teve. E outro detalhe. Ah, eu tenho um mas aí. Então, esse mas pertence às coordenativas. Então, isso quer dizer que este período é composto por coordenação. A minha oração, a primeira oração, ela não tem conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Opa, a bateria aqui, senão vai cair. Oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem conjunção. Mas na segunda, ó, ele trouxe uma conjunção aqui, ó, esse mas. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada sindética. Mas qual sindética aqui? Aí eu tenho que olhar para esse mas e decorar na minha cabeça e saber qual é o sentido que ele traz aí. O sentido que ele traz aí é adversativo, ou seja, de contraste. Vamos entender o que é isso. O que é o contraste? É uma oposição. Por quê? Porque a primeira oração está dizendo que alguém estudou bastante. Então, nós vamos partir de um pressuposto de que alguém que estuda bastante vai bem na prova, porque ele está preparado. Correto o pensamento até aí? Sim ou não? Sim. Aí, a segunda frase fala assim, mas não passou. Então, percebe que fala, quebra a expectativa, né? É. Ó, o João estudou bastante, então eu criei uma expectativa. Ai, que bom, ele vai passar. Mas não passou, quebrou minha expectativa. Certo? Então, isso é o contraste. Então, nesse mas, eu posso colocar qualquer uma daquele grupo. Eu posso colocar um porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, tá? Pode usar qualquer um desses, então. Qualquer um desses aí eu posso usar sem problema algum. Ó, não desanime, pois a aprovação está perto. Então, primeiro detalhe, identificar os verbos. Então, desanime é um verbo e está é outro verbo. Vamos identificar quem é o conectivo. É o pois. Então, já identifiquei. Olha a vírgulazinha aqui, ó. Então, corto aqui. A primeira oração, não desanime. Tem sentido completo? Tem, porque eu digo para alguém, ó, não desanime. Você já entende o que eu estou dizendo. Agora, vamos ver a outra, ó. A aprovação está perto. Então, ó, percebe que ela não tem nada a ver com a outra. Mas eu junto as duas. Quando eu junto as duas, não desanime. A aprovação está perto, eu preciso colocar dessas duas, eu preciso saber qual conectivo que eu coloco para manter o sentido das duas. Então, eu vou lá. Não desanime. A aprovação está perto, então essa segunda vai explicar a primeira. Por que eu não quero que você desanime? Chego para você e falo assim, Ana, não desanime. Aí você vai falar assim, mas por que você está me falando isso? Quando você fala por quê, é porque você quer uma explicação disso. Aí eu falo, ó, porque a aprovação está perto. Então eu expliquei porque eu quero que você não desanime. Então, eu vou usar o que aqui? Eu vou usar o pois, eu vou usar o porquê, junto, sem acento. Eu posso usar o que, não desanime, que a aprovação está perto. Eu posso usar o porquanto. Então, percebe que o sentido dela é de explicativa. Ó, o pois, o porquê, tá? E percebe que esse pois, ele vem antes do verbo estar. Um detalhe importante, porque existe o pois, ela me traz valor de conclusiva. E quando eu uso pois no valor de conclusiva, ela muda a posição do verbo. O verbo vem antes, tá? Então, ó, estudou com método, logo foi aprovado. Então, vamos identificar verbo. Estudou
E, ó, locução verbal aqui, ó, foi aprovado. Aí eu vou, então, identificar o conectivo, o logo. Separei aqui. Estudou com método é chegar para você e falar assim, ó, estudou com método, viu? Você já entendeu o que eu quis dizer nessa frase. Fala assim, ó, foi aprovado, você entendeu. Então percebe que elas são independentes. Agora, quando eu vou juntar as duas, eu preciso saber qual o sentido que elas vão me trazer aqui. Estudou com método, foi aprovado. Se ele estudou, foi aprovado, então esse foi aprovado conclui a ideia de ter estudado. Tá? Seria contraste se eu colocasse assim, estudou com método, mas não foi aprovado. Percebe a oposição? Uhum. Né? Então, aqui, a conclusiva, ela não quebra a expectativa. Ela apenas conclui a ideia da oração anterior. Então, aqui, ó, eu vou ter uma oração coordenada, sintética, conclusiva. Ah, Marcelo, como que eu uso, então, o pois nesse caso aqui? Porque aqui eu posso usar portanto foi aprovado, logo foi aprovado, por isso foi aprovado, então foi aprovado, percebe? Aí como que eu posso usar o pois aí? Pois foi aprovado? Não. Foi aprovado, pois. Então, se eu colocar o pois aqui, ó, estudou muito, vírgula, foi aprovado, pois. Só o fato de eu deslocar esse pois para depois do verbo muda o valor semântico, muda toda a ideia do texto. Tá? Então, Marcelo, quer dizer que se eu colocar o pois no lugar do logo, ele explica. Se eu colocar o pois depois do foi aprovado, ele conclui. Exatamente isso. Tá? Vou dar outro exemplo aqui. Ó. Tá. Vou pegar aqui. Ó. Ana trabalhou muito. Ponto e vírgula. Merece, vírgula. Pois, vírgula. Umas férias. Primeiro detalhe. Vamos lá. Trabalhou é o verbo e o merece é verbo. O pois é o conectivo. Este pois está depois do verbo merecer aqui, ó. Tá vendo? E ele vai, nesse caso, como ele está mais no meio aqui da oração, ó, ele fica sempre entre duas vírgulas. Essa também é uma dica especial. Já o pois explicativo, ele vem antes do verbo e só tem uma vírgula. Entendeu? Ana? Uhum. Entendi, Ok. professor. Tá. É que hoje eu só tô, como eu tô só com o notebook, só tô com uma tela. Ah, tá. Aqui eu não estou te vendo agora, eu estou com esse que eu estou escrevendo, está sobrepondo o Google Ah, Meet tá. aqui. Então agora eu não estou te vendo. Só você que está me vendo. Quando Tá. eu estou na outra tela, porque se você balançar a cabeça, eu não estou te vendo. Quando eu estou lá em casa, eu estou com o meu computador aqui, fazendo o que eu estou fazendo, mas eu te vejo na outra tela. Então eu estou aqui falando, aí eu quero ver você, aí eu olho e eu vejo você na outra tela. Uhum. Aí se você balançar a cabeça lá, eu vejo que você me respondeu sim. Agora aqui, está totalmente assim, ela está sobreposta, né, a outra tela. Para eu te ver, eu tenho que baixar isso aqui, aí eu te vejo. Por exemplo, ó, se eu baixar assim agora eu estou te vendo. Só que para eu escrever, eu tenho que sobrepor a tela, tá? Beleza. Muito bem, então ficou claro. Agora, olha só, dica de banca no caso. Ó. O eterno duelo do pois. É a pegadinha clássica das bancas FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, da VUNESP e da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. A FGV é a mais difícil hoje das bancas, tá? A mais, digamos, mais tranquila entre essas três é a VUNESP. Depois vem a FCC, depois vem a FGV. Níveis de questões de dificuldade. A FGV é a mais difícil.
A posição do pois muda a classificação. Pois conclusivo vem depois do verbo e equivale a portanto. Pense, logo existe. Ó, logo vem depois do pense. Então, pense, existe pois. Olha o pois depois do verbo aqui, né? Uhum. Agora, o pois explicativo, ele vem antes do verbo. E ele tem o mesmo sentido de porquê, ó. Não saia, pois está chovendo. Não saia, porque está chovendo. O outro pois, eu não consigo fazer a troca pelo porquê. Tá bom? Ah, tá. Olha outra dica de banca da adversativa, que significa oposição, que muda de lugar, ó. As conjunções adversativas e conclusivas são deslocáveis. Vamos grifar isso aqui, destacar isso aqui para você. São deslocáveis, ou seja, podem aparecer no meio da oração entre vírgulas. Estudou, não foi, porém aprovado. Já aditiva, alternativa, não se deslocam. O que é deslocar? É andar na frase. Nessa frase, estudou, não foi, porém aprovado, na ordem direta aqui, é assim, ó. Vou pôr aqui embaixo, ó. Estudou, vírgula, porém não foi aprovado. Isso é o que a gente chama de ordem direta, tá? É a ordem direta da frase. Tá. Então, este porém, ó, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, essas conjunções, elas podem deslocar dentro das frases. A única conjunção adversativa que não pode deslocar é o mas. Ah, tá. Por quê? Primeiro, o mas, ele vem do latim, significa magis, é a única conjunção adversativa original, né, que vem lá, tem toda uma etimologia. Então, ela não se desloca. Agora, as outras, elas se deslocam. E quando elas se deslocam, elas vão sempre ficar entre vírgulas. Entre vírgula. Isso, olha lá, ó. A frase está lá. Estudou, ponto e vírgula. Não foi, vírgula. Porém, vírgula. Aprovado. Agora eu vou colocar outro no lugar do porém. Ó. Estudou, não foi, entretanto, aprovado. Estudou, não foi, no entanto, aprovado. Estudou, não foi, todavia, aprovado. Agora vamos tentar pôr o mas dessa forma. Não dá certo, ó. Estudou, não foi, mas aprovado. Percebe que até ouvir fica esquisito? Fica estranho, é. Embora ela seja adversativa igual às outras, mas ela não se desloca. Então, isso é pegadinha das bancas. Cuidado que as bancas amam trabalhar isso nos concursos. E muita gente cai aí. Agora, falando das aditivas, elas não se deslocam, nem as alternativas. Então, a banca CESP-SEBRASP, ela explora isso para testar se o candidato confunde conjunção com advérbio. Olha que interessante isso. Quando eu falei que a conjunção adversativa, ela se desloca, existe no sentido de próprio da palavra, mas ele morreu o ano passado. Evanildo Bechara, um dos maiores gramáticos do Brasil, morreu aí o ano passado, nos seus 90 e poucos anos. Ele fala nas gramáticas dele dizendo o seguinte: as conjunções adversativas possuem comportamento de advérbio. Quando ele coloca isso, tanto é que as gramáticas dele são mais específicas para professores. Porque para aluno vai confundir muito, tem muito termo técnico. E se cai na mão de um aluno despreparado, ele não vai entender o que o Ivanildo Bechara disse aí. Por quê? O que ele quis dizer com isso? O advérbio, nós já estudamos isso lá em morfologia, ele
anda na frase. Então, ó, vou pegar assim, ó. Viajarei para a Europa amanhã. Ó, esse amanhã está lá no final da frase. É o advérbio de tempo. Beleza, está na ordem dele. Agora vou jogar no começo, ó. Amanhã viajarei para a Europa. Agora vou pôr mais para o meio. Viajarei amanhã para a Europa. Então, o advérbio ele tem essa brincadeira dentro da frase, de andar para cá e para lá. Já a conjunção, com exceção do mas, elas também andam dessa forma. Ah, tá. Então, o aluno precisa saber que uma coisa é conjunção, outra coisa é advérbio. Então, a gente aprendendo as conjunções não tem como confundir. Exatamente, não tem como confundir, tá? Tudo bem até aqui? Uhum. Aí, vou acrescentar aqui, por exemplo, alternativa, né? Alternativa seria assim, ó. Ora, Maria come, vírgula. Ora, toma água. Repare que os conectivos são esse aqui, ó. Ora, ora. Repare que o verbo é esse aqui, ó. Comer e tomar. E aí a gente separa aqui, ó. Ora Maria come. Ora Maria toma água. Só que eu não precisei colocar Maria aqui, porque já está subentendido na frase. Ora, ora. Então, isso aqui é sentido de exclusão, porque ela não come e toma água junto. Aqui está dizendo que uma hora ela come, outra hora ela vai tomar água. Entendeu? Tá. Isso é ideia de exclusão. Outra ideia de exclusão seria assim, ó. João ou Paulo será o prefeito da cidade. Verbo será. Conectivo ou. Quem será o prefeito da cidade? João ou Paulo. Os dois não podem ser. Por quê? Porque na cidade só se tem um prefeito. O outro é vice. Então, aqui, a ideia, ela é alternativa. Essa conjunção é alternativa, só que uma ideia de exclusão. Agora, se eu falar assim, ó, boa alimentação ou esportes fazem bem à saúde. No ato, verbo, fazem. Conectivo, ou. Agora aqui, pode ver que o verbo ficou no plural. Por quê? Porque aqui eu estou somando as duas coisas. Estou falando que tanto a boa alimentação quanto o esporte fazem bem à saúde. Então, aqui a ideia é de inclusão. Porque as duas coisas são boas para a saúde. Agora, João ou Paulo será o prefeito, pode ver que o verbo será está no singular. Por quê? Porque ele exclui um. Então, isso é a ideia de alternância. E esse tipo de frase, desta forma, cai muito em concordância verbal. Lá na frente nós vamos estudar concordância verbal. Então é muito trabalhado concordância verbal com núcleos dos sujeitos separados pela conjunção alternativa ou. Se for ideia de exclusão, verbo singular. Se for ideia de inclusão, verbo no plural. Ah, tá. Tá? Uhum. Muito bem. Aí vimos aqui as dicas, tal. Então, isso é o período composto por coordenação, tá? Agora, o período composto por subordinação, já falamos, né, o que significa, mas vamos grifar aqui, ó. Na subordinação, uma oração subordinada exerce uma função sintática dentro da outra, dentro da oração principal.
A subordinada completa, qualifica ou circunstancia a principal, ela depende sintaticamente da outra. Há três grandes classes definidas pela função que ela vai desempenhar aí: substantivas, adjetivas e adverbiais. Aqui já é mais extenso, tá? Quando a gente fala de substantivas, nós estamos falando em orações que vão funcionar como substantivo de uma frase. E dentro delas, possuem aí essas classificações. Orações subordinadas substantivas subjetivas, têm função de sujeito. As objetivas diretas, têm função de objeto direto. As objetivas indiretas, objeto indireto. As completivas nominais, complemento nominal. Predicativas, predicativo do sujeito. Apositivas, aposto. É muito relativo o que eu vou falar agora em questão de entendimento disso. Existem alunos que entendem melhor a substantiva do que as adverbiais. Outros já conseguem entender melhor as adverbiais do que as substantivas. São as duas mais complexas um pouco. As adjetivas são mais fáceis. Mas temos que prestar bastante atenção por conta dessas funções. Porque aqui, Ana, e a Thalita, que depois vai assistir, vai mesclando tudo que nós temos de conhecimento lá atrás, com o momento, ainda tem coisas que nós vamos estudar ainda, tá? Então, vamos ver aqui o que são essas orações subordinadas substantivas. Elas são introduzidas, em regra, pelas conjunções integrantes que ou se. Tá? Para classificá-las, nós temos que identificar qual é a função sintática a oração exerce em relação ao verbo da principal. Bom, o que significa, então, qual é o sentido que vai trazer esta conjunção que? Ela vai me trazer uma certeza na frase. Já a conjunção se, ela vai me trazer uma dúvida na frase. Certo? Vamos ver esses exemplos para ver se você entendeu, depois eu passo mais aqui. Tá. Subjetiva. Qual é a função sintática quando eu classifico uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? A sintática, ela tem o valor de sujeito do verbo principal. A objetiva direta tem valor de objeto direto. Objetiva indireta tem valor de objeto indireto. Completiva nominal vai ter valor de complemento nominal. Predicativa vai ser predicativo do sujeito, apositiva, aposto. Então, eu preciso saber o que são essas funções. É necessário que todos estudem, ela vai ser classificada como subjetiva. Mas por quê? Porque por trás disso tem todo um esqueminha aqui, que eu vou trazer aqui, ó, nesse espaço. Primeiro, a subjetiva. Para que uma oração subordinada substantiva seja subjetiva, eu preciso saber que subjetiva, a função dela é de sujeito, só que este sujeito, ela vai estar dentro da subordinada. Então, aqui é uma dica muito bacana, porque ela é a única em que o sujeito vai estar na subordinada. As outras, o sujeito vai estar na oração que a gente vai chamar de oração principal. Tá? Então, vamos lá. Para ser subjetiva, eu preciso que, ó, o verbo da oração principal precisa, até marcar aqui, letra maiúscula, aqui, caixa alta, em preto. Vou dizer, a regra diz que ela precisa, não é que tem que ser. Precisa estar. Precisa estar na
terceira pessoa do singular e ser, dois pontos, verbo de ligação mais predicativo ou verbo intransitivo ou verbo passivo. Pronto. Então, isso daqui é uma regra que todo e qualquer aluno tem que encaixar isso na mente. Porque ela é a única que o sujeito vai estar lá dentro da subordinada e gera confusão. Então, vamos para os exemplos aqui, ó. Vou colocar alguns exemplos dela aqui. Vou pegar aqui uma outra cor. Ó, é necessário que todos cheguem no horário. Vou pegar uma outra aqui. Parece que eles vêm amanhã. A outra vai ser assim: foi dito que choverá só no Nordeste. Pronto. Peguei 3 frases, uma de cada lá. Então, a primeira coisa é o que mesmo? Identificar os verbos. Então, repare que nessas funções sintáticas, o aluno tem que saber tudo de morfologia. Por isso que eu sugiro sempre o curso do 0 ao avançado, né? Por conta disso. Porque, por exemplo, o aluno não tem domínio. Falar, eu quero aprender só sintaxe, não adianta. É igual na matemática. Não adianta eu procurar um curso de matemática e falar, eu quero aprender só logaritmo. Se eu não souber regra de 3, a matemática básica, né? Identifico um conectivo. Vamos identificar um conectivo. Já identifiquei ele aqui. Opa, apaguei tudo aqui. Peraí. É necessário ter. Então, o conectivo está aqui, ó. Que. Então, separa aqui, ó. Pronto. Separei a primeira, é necessário. Separei da segunda. Que todos cheguem no horário. Agora, se eu olhar aqui, ó, é necessário, eu vou olhar o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho um verbo que é verbo ser. Verbo ser, pelo meu estudo, eu sei que ele é um verbo de ligação. Eu sou, tu és, ele é. Está na terceira pessoa do singular. Ó, verbo é verbo ser, está na terceira pessoa do singular. É verbo de ligação, mais necessário, então vai ser predicativo do sujeito. Ah, Marcelo, mas como que eu vou saber com certeza que ele é um predicativo do sujeito? Ele vai ter um macetinho aqui, que é o que a gente chama de prova real, que vai me mostrar exatamente isso. Identifiquei isso aqui, com toda a certeza do mundo, eu já sei que todos cheguem no horário, eu já sei que é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, isso que é o sujeito da minha frase. E aí, então, vai entrar o macetinho que tem nessa dica aqui, ó. Ó. Dica de banca. O macete da subjetiva. Para reconhecer a subordinada substantiva subjetiva, troque a oração por isso.
e veja se vira sujeito. Aí eu coloco na ordem direta, ó, isso é necessário. Funciona com as estruturas típicas. Verbo de ligação mais predicativo, é bom que. Verbo na voz passiva, sabe-se que, foi dito que. E os verbos como convém, importa, consta, urge. Vamos entender então essa dica. Tá aqui. Agora eu volto aqui para a oração principal, que é o O.P, é a oração principal. Vou fazer a pergunta para a minha oração principal. A resposta vai estar aqui do lado direito. Ó. É necessário. O que é necessário? Que todos cheguem no horário. Só que eu vou trocar agora que todos cheguem no horário, eu vou trocar pelo isso. Esse isso é o macete. Esse isso significa exatamente isso aqui. Quer ver? Opa. Está aqui de novo. Ó, aí, o. Ao contrário, de trás para frente, o é oração, ponto. Este S, ó, é substantiva. Este outro S é substantiva. Ó, oração, eu falei substantiva aqui, perdão. Oração subordinada substantiva. Ah, mas sobrou um I aqui, Marcelo. O que é esse I? Tá vendo esse que? É integrante, ou seja, é uma conjunção integrante. Esse I significa integrante. Então, como eu olhei para minha oração principal, vi que as características dela, eu vou marcar aqui que ela é subjetiva. Pronto, identifiquei uma oração subordinada substantiva subjetiva. Outro caso de oração subordinada substantiva subjetiva. Parece que eles vêm amanhã. Identificando os verbos, então tem lá. Parece e vem. Identifiquei o quê? Separei aqui. Então, parece é a minha oração principal. Parece é um verbo que está na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo intransitivo. E a pergunta vai ser a mesma, né? Ó. Parece, o que parece? Parece que eles vêm amanhã. Aí eu vou trocar pelo isso. Parece isso. Eu faço a troca. Parece isso. O, de trás para frente, oração. S, subordinada. S, substantiva. Ponto. I, integrante, ou seja, conjunção integrante. Olhei na oração principal, vi as características, então eu sei que ela é subjetiva. Olha de baixo, identificando os verbos. Foi dito, locução verbal, que choverá só no Nordeste. Identifiquei o que aqui. Foi dito o quê? Foi dito isso. Foi dito é uma locução verbal passiva. Agora, o O de trás para frente, ó, está na terceira pessoa do singular. Percebe? Está batendo tudo com o que foi escrito lá? Uhum. Ó, oração subordinada substantiva. Sobrou o I, é de conjunção integrante. Então, aqui, oração subordinada substantiva, subjetiva. Mas parou aí? Não, não parou aí. Nós vamos agora fazer a prova real. Lembra que na matemática a gente faz a conta, depois a gente faz a prova real, para ver se vai bater o resultado. Aí é o seguinte, a ordem direta da língua portuguesa. Primeiro é o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo. Então, se o sujeito é o isso agora, então ele é o sujeito, então ele tem que ser primeiro. Então, tem que colocar o isso aqui. Aí eu coloco o é do verbo ser.
e coloco o necessário aqui, ó. Aí eu vou fazer o mesmo processo, né? Vou identificar o verbo, vou separar aqui, ó, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Porque quem é o sujeito aqui? Não é o isso aqui? É. Olha ele aqui, ó. Ele é o sujeito. Ó. O que é necessário? Isso. Necessário é a característica atribuída ao meu sujeito. E para ser predicativo do sujeito, tem que ter o verbo de ligação. Olha o verbo de ligação ali, que é o verbo ser. Então, isso é necessário. Pronto, prova real. Então, isso me prova que o isso lá, ou seja, que todos cheguem no horário, é o sujeito da minha oração. A mesma coisa de baixo, ó. Parece que eles vêm amanhã. Parece isso. Como isso virou sujeito, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Isso parece. Quem é o verbo? Parece. Quem é o sujeito? Isso. Então, aqui é o sujeito. E esse verbo é intransitivo. O que é verbo intransitivo? É um verbo que não precisa do complemento verbal. O que é o complemento verbal? Um objeto direto ou um objeto indireto. Ele não necessita. Isso parece. Pronto, está lá. O isso é sujeito. Ou seja, que eles vêm amanhã é o sujeito. Como esses sujeitos eles possuem verbos, é o que a gente chama de sujeito oracional, tá? E quem gosta muito de cobrar essa palavrinha, sujeito oracional, é a FGV, tá bom? Gosta muito de falar disso daí. Olha a outra aqui, ó. Foi dito que choverá só no Nordeste. Foi dito isso. Então, isso é o sujeito. Isso é o sujeito. Foi dito. Aí eu vou identificar. Foi dito é o verbo. Aí, o que foi dito? Isso, ó, é o sujeito da frase. Foi dito é minha locução verbal passiva. Aqui vai fazer a gente lembrar lá do estudo dos verbos, da voz passiva. Isso foi dito por quem? Isso foi dito por mim. Isso foi dito por Ana. Isso foi dito por Thalita. Isso foi dito por Eliane. Isso foi dito por Otávio. Entendeu? Então, eu posso colocar um agente da passiva que eu quiser aqui, ó. Quem é o agente da passiva? Agente da passiva é quem pratica a ação. E o sujeito é isso. O sujeito é paciente. Então, tá aqui, ó. Provando por A mais B que nós temos aí uma situação aí bem interessante. Tá? Então, o que foi falado até aqui é só da subjetiva, que digamos que é a mais difícil dentre as outras, certo? Então, o que eu vou sugerir agora, então, para vocês, para nós agora? Pararmos aqui, para vocês verem essa videoaula novamente. Eu vou mandar essa videoaula amanhã para vocês, porque até o processo de gravação aqui, para fazer o upload, demora um pouquinho, porque eu estou só com o Google Meet. Lá na minha casa eu gravo pelo OBS. O OBS desse meu Note, ele fica muito pesado, ele trava. Então, nem me prontifiquei em fazer a gravação por ele, porque ele ia travar. Lá não, lá ele grava legal. Aí amanhã eu mando a aula para vocês, assistam, absorvam isso, veja se fica alguma dúvida, para na próxima aula a gente seguir daqui para frente. Daí esse material você mandou para imprimir? Mandei no grupo hoje para vocês. Tá lá no grupo. Tá bom? Mandei hoje à tarde. Tá certo? Alguma pergunta? Não. Tranquila? Mas você não mandou, professor, hoje? Não mandei? Não. Ah, não mandei. Desculpa, eu vou mandar agora. Perdão, peraí. Foi para outro aluno que eu mandei
na aula de hoje. É que daí eu perguntei aquela hora se ia ter aula. Ah, sim, verdade. Eu estranhei, falei, mas vai ter aula, né? Mas é que eu tinha esquecido, foi na aula anterior que eu mandei. Acabei de mandar. Tá. Tá aí certinho. E eu vou salvar isso aqui, vou enviar também esse trechinho para vocês verem as anotações. E na quarta que vem a gente manda bala de novo. Tá Então, eu bom? estava revendo as aulas. E Uhum. você acha bom eu começar a rever desde a primeira, de novo? Se você tiver tempo suficiente para fazer, é muito bom. Né? Nunca é perdido. Uhum. É Tá porque eu bom? comecei dos verbos que eu estava com mais dificuldade. Uhum. Mas eu percebo que fica algumas coisas meio vagas, né? Entendi. E é por isso que eu envio a videoaula para vocês, justamente para isso, como Tá. bônus. Porque aí vocês têm essa videoaula, vai assistindo quantas vezes for necessário, pintou dúvida, me manda no WhatsApp. É porque Eu dou agora suporte. vai ser recesso na escola, então vai ter pouco trabalho. Eu estou Isso. descansando essa semana agora. Ah, Eu vou tá. aproveitar o tempinho lá e vou. Uhum. Isso, faz isso. Aí na hora que pintar a dúvida, pode mandar no WhatsApp que Tá eu bom? tiro, tá bom? Tá. Então tá joia. Tchau, tchau. Até semana que Tchau. vem, tá? Fica com Deus. Tchau. Tchau.